Tudo bem, pessoal? Então nessa aula a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente estudou na nossa aula de polígonos regulares. E aí então, para começar, vamos lá com os nossos dois primeiros exemplos. Veja aí. Bom, então vamos lá. O nosso primeiro exemplo ele pede para a gente calcular o raio da circunferência inscrita e circunscrita no quadrado, cujo perímetro é 16 centímetros. Bom, então a gente vai ter um quadrado, certo? Vamos desenhar aqui. A gente vai ter um quadrado. Aí a gente vai ter esse quadrado inscrito e também circunscrito, né? A gente vai ter um círculo inscrito nele e a gente vai ter um círculo circunscrito também. E aí a questão ela dá o perímetro do quadrado, né? Então o perímetro ele é de 16 centímetros. E aí a questão quer o errinho e o errão. Ela quer o raio do círculo inscrito, errinho, e quer o raio do círculo circunscrito, o errão. Bom, primeira coisa, se o perímetro do quadrado é 16 centímetros, qual vai ser o valor do lado desse quadrado? Vai ser 4, né? Porque perímetro é a soma dos 4 lados. Se os 4 lados são iguais, é só eu dividir o 16 por 4, né? Então, beleza. Cada lado do quadrado é 4. Então, eu tenho o lado do meu quadrado. O lado dele é 4. Beleza? 4 centímetros, né? Lembra do raio do nosso errinho. Qual a relação que a gente vai ter aqui? O errinho, ele é metade do lado, né? Vou marcar ele de vermelho aqui pra gente, olha só. Então é o raio do círculo inscrito, ele é esse segmento aqui em vermelho, vai ser a metade do lado do quadrado. Então se o lado do quadrado é 4, o raio do círculo inscrito, o nosso errinho vai ser então 2 centímetros, metade do lado. Beleza? Então errinho igual a 2 centímetros, né? Bem fácil. E o errão ele vai ser esse segmento que eu vou marcar de azul aqui agora. Ele vai ser esse segmento aqui. É o raio do círculo circunscrito. Ele é metade da diagonal do quadrado, né? Beleza? Diagonal do quadrado, a gente viu, é uma relaçãozinha bem tranquila que é lado raiz de 2. Diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Se o meu errão, se o raio do círculo circunscrito é metade da diagonal, é metade disso aqui, né? Então, meu errão vai ser igual a lado raiz de 2 sobre 2, metade da diagonal. Beleza! Se o lado do quadrado é 4, então o nosso errão vai ser errão igual. Lado é 4, vai ficar 4, raiz de 2 sobre 2, o nosso errão, então, é 2, 4 dividido para 2, né? Vai ficar, então, 2 raiz de 2 centímetros. Beleza? Então, tá aqui. O raio do círculo inscrito é 2 centímetros e o raio do círculo circunscrito é 2 raiz de 2 centímetros. Beleza? Legal. O exemplo 2 ele diz o seguinte pra gente. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Vamos ver. O apótema de um hexágono regular mede 2 raiz de 3 metros. Então vamos marcar aqui. O apótema é o nosso A. Então vamos marcar aqui. A igual a 2 raiz de 3 metros. É isso? 2 raiz de 3 metros, né? Beleza? E aí a questão ela quer o comprimento da circunferência circunscrita a esse hexágono. Então, vamos marcar aqui. Comprimento da circunferência circunscrita, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, vamos desenhar aqui o nosso hexágono, né? Fazer um esboço dele aqui. Então tá. Tá aqui o nosso hexágono, 6 lados, todos com medida L, né? E aí a questão diz o seguinte, que o apótema mede 2 raiz de 3. Qual segmento é o apótema aqui? O apótema é aquele segmento que vai em qualquer polígono regular. O apótema é aquele segmento que vai do centro da figura até o ponto médio de um dos lados, né? Então vamos marcar aqui. É esse aqui o nosso apótema. Bom,
a gente viu na nossa aula sobre os polígonos regulares a relação que a gente vai ter aqui. No hexágono, então, a gente vai formar, com as diagonais dele aqui, 6 triângulos equiláteros, todos de lado L. E aí a apótema é exatamente a altura de um desses triângulos equiláteros. Então a gente viu que a apótema ela é dada por essa relação aqui, a altura do triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. Beleza? Bom, a gente tem a apótema, então a gente vai ter que achar o lado do nosso hexágono, beleza? Então vamos lá. A apótema é 2 raiz de 3, então vai ficar o seguinte: 2 raiz de 3 igual lado raiz de 3 sobre 2. Passa esse 2 multiplicando aqui, vai ficar então 4 raiz de 3 igual a L raiz de 3. Raiz de 3 multiplicando dos dois lados, posso pá, né? Então eu fiquei com o lado igual a 4. Então o lado é 4 metros, né? Se a apótema está em metros, o lado então 4 metros. Aí a questão ela quer o comprimento da circunferência circunscrita. Para ter o comprimento da circunferência, eu tenho que ter o raio, né? Para achar o raio, como é que eu vou fazer? A circunferência circunscrita vai ser essa circunferência aqui, que está por fora, né? Qual vai ser o raio dela? O raio dela é exatamente o L, né? Porque é esse segmento aqui, que está marcado em vermelho, que é exatamente a mesma medida que o lado do hexágono. Então o raio da circunferência circunscrita é o próprio lado do hexágono. Então o nosso errão vai ser 4 metros também. Vou marcar aqui. E aí o comprimento da circunferência, então, lembra, né? O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Aí o π é constante, né? 3,14. Aqui a gente não precisa substituir, né? O comprimento vai ser simplesmente, então, 2 vezes R, o raio é 4, então 2 vezes 4, 8. O comprimento da circunferência, então, vai ser 8π metros, tá? Esse é o comprimento, então, da nossa circunferência circunscrita ao hexágono, cuja apótema vale 2 raiz de 3 metros. Exemplo 3, então, vou analisar esses itens aí para ver se estão certos ou errados. Bom, o primeiro item, então, ele diz que um quadrado de lado 5 sobre raiz de 2, então, quadrado de lado 5 sobre raiz de 2, ele está escrito numa circunferência de comprimento igual a 5π. Bom, vamos analisar isso então. O quadrado está inscrito, então ele vai estar dentro, né? E aí a gente tem a nossa circunferência aqui fora. Bom, o que vai acontecer? Se o lado do nosso quadrado ele é 5 sobre raiz de 2, qual vai ser o raio do nosso querido círculo que está circunscrito ali? Bom, então o raio é metade da diagonal, certo? Beleza? Qual vai ser a diagonal? Vamos fazer a conta ali. Diagonal é o lado raiz de 2, certo? Beleza? Então, o lado é 5 sobre raiz de 2. Então, 5 sobre raiz de 2, que multiplica raiz de 2. É o lado raiz de 2. Então, o lado vezes raiz de 2. Raiz de 2 com raiz de 2 simplifica. A gente fica, então, com a diagonal igual a 5. Beleza? Diagonal é 5. O nosso raio, então, é a metade da diagonal. O nosso raio vai ser 5 sobre 2. Então, é rão 5 sobre 2. Né? É rão porque o círculo está por fora, circunscrito. E aí, o comprimento vai ser como? O comprimento da circunferência é 2πr, né? 2π vezes o raio. Se o nosso raio é 5 sobre 2, o comprimento, então, vai ser igual a 2, que multiplica 5 sobre 2, que multiplica π. Comprimento, então, vai dar, simplifica esse 2 com esse 2, vai dar exatamente 5π, né? Então, o item está verdadeiro. O quadrado cujo lado é esse aqui, ele está inscrito na circunferência de comprimento 5π. Primeiro item, verdadeiro, então.
Beleza. Vamos ver agora então o item de número 2. Olha só. A razão entre os comprimentos das circunferências circunscrita e inscrita a um quadrado é raiz de 2. Então vamos analisar isso aí. Bom, a questão não fala o lado do quadrado, então a gente leva em consideração o lado L, tá? Um lado qualquer. Vamos lá então. Beleza, a gente tem então um quadrado. Está aqui o nosso quadrado. A gente vai ter um círculo inscrito e outro circunscrito a esse quadrado, né? Legal. A gente quer a razão entre os raios desses círculos aí, beleza? Só deixa eu ver a ordem ali. A razão entre os comprimentos das circunferências circunscrita e inscrita. Razão é divisão, então a gente vai ter que dividir o comprimento da circunferência circunscrita pelo comprimento da circunferência inscrita. Então a razão que a gente vai ter que fazer vai ser a seguinte. Bom, qual é o raio da circunferência que está circunscrita ao quadrado? É metade da diagonal, né? Então vai ser como? Vai ser rão igual metade da diagonal, então vai ser lado raiz de 2 sobre 2. Metade da diagonal, beleza? O raio da circunferência inscrita é metade do lado, né? Então vai ser L sobre 2. O nosso R'inho é L sobre 2. Beleza? E a questão que é a razão dos comprimentos dessas circunferências. Então a gente tem que calcular esses comprimentos. Então o comprimento da circunferência circunscrita vai ser 2π vezes o raio. Então, 2 vezes o raio vai ser 2 vezes esse trombolho todo aqui, né? Então, L raiz de 2 sobre 2 vezes π, né? Beleza. 2 simplifica com esse 2 aqui, então o comprimento da circunferência circunscrita vai ser lado raiz de 2 vezes π. Beleza? Agora o comprimento da circunferência inscrita, como é que vai ser? Só deixa eu separar aqui. Vai ser então 2 vezes o raio, 2 vezes L sobre 2, vezes π. 2 simplifica com esse 2 aqui, o comprimento ficou igual ao lado vezes o π, né? Bom, a questão quer a razão entre esses comprimentos aqui. Razão é divisão. Então, a razão do comprimento da circunferência circunscrita pelo comprimento da circunferência inscrita é esse cara aqui dividido por esse cara aqui. Então, vai ser lado raiz de 2 vezes π dividido por lado vezes π. Esse aqui divide com esse aqui e esse aqui divide com esse cara aqui. Sobrou quem? Sobrou exatamente raiz de 2. Então, a questão está certa. Né? Essa razão vai dar raiz de 2, foi o que sobrou ali. Então o item está verdadeiro também. Último exemplo então para finalizar a nossa aula. Olha só, a gente tem um quadrado onde tem um círculo inscrito nesse quadrado e inscrito ao círculo tem um triângulo equilátero. Beleza. A questão, ela dá o lado do triângulo equilátero, é 6 raiz de 3 centímetros. E aí ela quer saber o lado do quadrado. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, não existe uma relação aqui entre o triângulo e o quadrado. Não existe essa relação. Mas a gente sabe das relações entre o triângulo e a circunferência, né? Beleza? A gente viu o quê? A gente viu o seguinte, ó, que o raio da circunferência circunscrita ao triângulo equivale a 2/3 da altura desse triângulo. Então, o que vai acontecer? Seguinte, ó, rão, né, já que é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo, vai ser igual a 2/3 da altura desse triângulo. A altura de triângulo equilátero, a gente viu que é lado raiz de 3 sobre 2, né? Beleza? Dá para simplificar isso aqui, a gente fica então com rão igual a lado raiz de 3 sobre 3.
Só que nesse caso a gente tem o lado, né? O lado do triângulo é 6 raiz de 3. Então, qual vai ser o nosso raio aqui? É só substituir o lado, né? Então, 6 raiz de 3, que multiplica a raiz de 3, lado vezes raiz de 3, sobre 3. Vai ficar, então, R igual 6 que multiplica raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, 6 vezes 3, dividido para 3. Então, o nosso raio aqui é 6 centímetros, beleza? O raio é 6 centímetros, o raio do círculo. Porém, a gente quer o lado do quadrado. Só que agora ficou muito fácil, né? Porque olha só, se o raio do círculo ele é 6 centímetros, qual vai ser o lado do quadrado? O lado do quadrado é 12, né? Por quê? Porque o lado do quadrado é 2 vezes o raio do círculo inscrito a ele, né? O raio é metade do lado do quadrado. Então, o lado do quadrado vai ser 2 vezes o raio. Então, beleza. Terminamos a nossa questão. O lado do quadrado vai ser, então, 12 centímetros.